Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Irmãos, quero convidar os irmãos a abrir sua Bíblia ao livro de Romanos, capítulo de número 13. Livro de Romanos, capítulo de número 13. Glória a Deus, aleluia. O verso de número 8 em diante. Glória a Deus. Livro de Romanos, capítulo 13, verso 8. Glória a Deus. Aleluia. Todos encontraram, amém? Livro de Romanos, capítulo 13, verso 8, subtítulo diz: o amor ao próximo, a vigilância e a pureza. Nos diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não de glotonarias, nem de bebedeiras, nem de desonestidades, nem de dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Amém. Quero convidar os amados irmãos a fechar os seus olhos e curvar sua cabeça por um minuto. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Tua presença, Senhor, pedindo, Senhor, a Tua direção, a Tua ajuda, pedindo que o bom Espírito Santo esteja conosco. Fala conosco nesta noite, Senhor, de maneira que Te glorifique, Te exalte. Senhor, tira os impedimentos, fala de maneira clara, objetiva, simples, para que venhamos compreender a Tua palavra. Que não seja, Senhor, vinda de homens, mas do Senhor. Esteja conosco nesta hora, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Desocupe suas mãos, tome seu assento, você tem liberdade para adorar o Senhor. Irmãos, louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Livro de Romanos, capítulo de número 13, verso 8, nos fala de algo que é notório em toda a Bíblia, mas muitas das vezes muito mal compreendido. Quando falamos de amor, quando falamos de cumprimento da palavra, o que nós entendemos realmente com isso? Às vezes passa despercebidamente para cada um de nós, porque na maioria das vezes o ser humano, ele se torna egoísta. Na maioria das vezes nós agimos por benefícios próprios e esquecemos da palavra de Deus. Essa é uma verdade que poucos querem admitir. Quando se esquece da direção de Deus, os caminhos serão tortuosos. Mas quando se anda na direção de Deus, os caminhos são espinhosos. Então, meu irmão, de que adianta eu servir a Deus se vai doer do mesmo jeito?
Se você servir, dói. Se você não servir, dói também. Mas qual é a diferença? A promessa. A diferença de tudo que nós vivemos é a promessa que nós recebemos de Cristo. E é sobre essa promessa que muitos não falam mais. A promessa da vida eterna. A promessa que foi feita, que um dia nós estaremos com Ele, aonde quer que Ele esteja. Promessa de um dia ter uma vida onde não há sofrimento, onde não há choro, onde não há ladrão, onde não há traça. Mas como nós alcançaremos essas promessas? Quando eu digo essas no plural, a primeira e valiosa promessa é esta. E nós temos outras promessas também, segundo a palavra de Deus. Mas como nós alcançaremos isso? Se muitas das vezes, quando lê não entende, ou quando não lê a palavra de Deus. O fato é que muitos dizem conhecer a Deus, mas não estuda a palavra, não busca na palavra. Hoje, quando nós vamos a uma denominação religiosa, nós escutamos várias vertentes de ensinamento. Alguns dizendo que você pode fazer o que você quer, seja quem você quer ser. Outros dizendo que você pode se comparar a um animal, a uma ave. Outros dizendo que você é dono de você mesmo. Sabe, quem tem carro aqui? Levanta a mão quem tem carro. Você pode mudar a cor do carro, sim ou não? Sim. Mas para mudar a cor, você tem que pagar, não tem? Sim. É barato? Não. Primeiro você tem que pagar para um profissional fazer, depois você tem que pagar para este documento ser transformado em outra cor. Então, vai te gerar um custo, um trabalho, uma espera. Mas o carro é seu, você pode trocar o motor, pode ou não pode? Você pode acabar com o carro. Você pode arrumar o carro. E nós queremos ser dono da nossa própria vida. Mas quando o coração está parando, quando chega a uma idade e os problemas vêm, a gente até tenta dizer para os problemas ir embora, mas eles não vão. A gente até tenta ir para a funelaria, mas às vezes o profissional não dá jeito, o bisturi não vai conseguir fazer mais nada. E quando chegamos a esse ponto, nós descobrimos o quê? Irmãos, a vida passa diante dos nossos olhos como um piscar de olhos. A vida está passando para muitos e muitos não aprendeu a viver. Todo mundo olha para a igreja como algo que prende. Todo mundo olha para a igreja como algo ultrapassado. Só que, porém, os verdadeiros cristãos, não digo crentes, porque a Bíblia diz que crente até o diabo é, mas os cristãos, os verdadeiros, aqueles que buscam o Senhor, aqueles que compreendem a palavra, que não são hipócritas, aqueles que não vivem enganando, eu digo os verdadeiros, você olha para eles, não se trata do que eles têm, do que eles fazem, mas eles são felizes. E a felicidade deles não depende de coisas momentâneas, passageiras e de coisas materiais. O que alegra esse povo? Jesus. E como que esse povo encontrou alegria em Cristo? Primeiro, a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais em Cristo. A Bíblia diz que nós podemos tudo no Senhor e Ele fortalece. Mas você já entendeu que vitória, mais que vencedor, você pode tudo, só tem um detalhe: você tem que estar em Cristo. Esse é o problema.
Quando você vê um crente rir, um cristão verdadeiro sorrindo, se você perguntar para ele, ele vai te contar o mar de lágrimas que ele já derramou. Porque para entender a vida, você tem que sofrer. Todo mundo nessa vida passa por frustrações, por problemas. E os problemas são diversos e eles não param. Jesus disse algo: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu e se deu por exemplo. Como que ele passou por tantas coisas e foi vitorioso? Na obediência à palavra. Sendo obediente à palavra. Irmãos, eu quero que você entenda. Quando falamos de Jesus, não havia enfermidade. Você já ouviu em algum texto Jesus doente? Não tem, né? Eu nunca vi um texto que fala que Jesus adoeceu. Irmãos, já viu algum texto que você chegou a ler, que vem dizer que Jesus não fez? Até o que ele não queria fazer, ele fez. Não é querer, é a atitude de não fazer. Tudo que o Pai lhe ordenou, ele fez, ele cumpriu. Agora, quando nós olhamos para nós nos dias atuais, nós estamos enfrentando um grande problema. O problema que nós estamos enfrentando nessa geração é a frieza, a falta da fé. Nós estamos passando por um momento transitório, onde o amor está se esfriando, em cumprimento da palavra. Onde a fé está ficando escassa. Passando por um momento onde tem muitas pessoas buscando ajuda espiritual. É muita gente que está passando por problemas e busca ajuda onde não deve. Irmãos, alguns anos atrás, as pessoas mais vividas aqui vão lembrar disso. Você não ouvia falar de: olha, aqui tem um terreiro. Era muito raro. Era difícil. Da região que eu venho, não se ouvia falar. E quem fazia era muito bem escondido. A sociedade não aceitava. O que está acontecendo hoje? As pessoas saem da igreja para ir para onde? O que eles buscam lá? O que a igreja deixou de buscar? A diferença que nós temos hoje é o amor. Quando o amor por Deus ele vai se acabando, deixa de buscar o Espírito. Porque quando o servo de Deus ele está buscando a presença do Espírito Santo, ele está sendo cheio, ele está sendo renovado, ele está sendo transformado. Existe algo dentro dele que fala mais que ele, é maior que ele, é todo poderoso. E não existe o vazio mais dentro dessa pessoa, porque ele se torna uma pessoa completa. O desespero não pode mais derrubar ele, a falta de dinheiro, os problemas cotidianos, porque existe alguém nessa pessoa que é capaz de alegrar o homem, é capaz de, através de uma palavra, transformar o dia dele, o ano dele, a história dele. É a pessoa do Espírito Santo. E entendemos que hoje, olhamos para as igrejas, nós olhamos para a juventude, irmãos, vai ser muito difícil essa galerinha que está chegando aí receber o Espírito Santo. Você sabe qual é a diferença do espírito da igreja para o espírito do mundo? É que o espírito da igreja, ele requer que o que você seja dentro, você seja fora. Porque aonde você está, ele está contigo, ele não aparta de você.
E o espírito que está no mundo, você só precisa ali obedecer enquanto você está com ele, porque ele não está com você. Mas o Espírito Santo, ele está contigo a todo momento. Além dele estar contigo, você ainda está cercado de anjos. Irmãos, preste atenção. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. A palavra amor é uma palavra muito difícil, é uma palavra muito delicada, é uma palavra que traz consigo muita responsabilidade. Amar é ter responsabilidade. Não tem como a gente amar alguém se a gente não abrir mão de alguma coisa. Quando amamos alguém, abrimos mão do nosso tempo para brincar com uma criança. Quando amamos alguém, abrimos o nosso tempo na madrugada para orar pelo outro que está com a vida arrebentada. Quando amamos alguém, nós dedicamos parte da nossa vida por aquilo que nós acreditamos, pela mudança e a transformação dos outros, para que alcance a mesma estatura ao qual nós estamos. Quando nós amamos alguém, nós temos disponibilidade. Quando não gostamos de alguém, nós não queremos que não nos peça nada. Não é assim? Quando você não gosta, se te pedir um copo d'água, parece que é pesado. Mas quando você gosta, se tiver que empurrar o carro, você ajuda. A Bíblia diz que amar quem vos ama é fácil. E amar quem está nos maltratando, maldizendo? E amar quem não conhecemos? E amar as pessoas que têm problemas? O cumprimento da lei é o amor. Então vivemos num tempo que é muito mais difícil alguém ser salvo do que na lei. E não entenderam isso ainda. Porque na lei pecávamos, levávamos o passarinho, o cordeirinho, sacrificava, aspergia o sangue, tudo certo. E agora que não dá para comprar? E agora que a salvação é gratuita? E agora onde o falso não entra no céu, o mentiroso não entra no céu? E agora? O que nos resta diante de uma geração onde as pessoas não pregam a verdade? O que nos resta diante de uma geração onde os pastores não amam as almas mais? Porque quem ama alerta do perigo que está por vir. E certo é, nós não temos garantia que amanhã estamos vivos. Se alguém tiver essa garantia, levanta a mão aí e me conta o segredo, porque eu não descobri não. Não sabemos, hoje estamos aqui, amanhã não estamos mais. Irmãos, vemos um evangelho hoje que tudo é favorável a quem escuta. Nós temos hoje muitas pessoas indo para a igreja e não sabem o que é verdade e o que é mentira. Eu posso estar aqui e falar muitas coisas, posso falar coisas maravilhosas. Vocês podem ver um agir espiritual dentro da igreja, coisa tremenda, maravilhosa. Mas quem garante que é Deus? Quem garante que é o Espírito de Deus que está operando? Não se vê Deus, não se sente a presença de Deus, não se conhece ao Senhor, sem antes conhecer sua palavra. Muita gente vai para a igreja e diz: eu senti a presença de Deus, emoção. Está emocionado. Irmãos, aqui tem muita gente que tem dons, mas você não vê que é muito difícil você pegar um irmão falando em mistério. Não é que é proibido, é que os irmãos sabem o pastor que tem e sabem que se o negócio começar a descambar, o pastor vai chamar atenção.
Não é porque é errado, não é isso não. Porque um dos frutos do Espírito chama autocontrole. O crente, o cristão que conhece a palavra, que tem intimidade com o Senhor, ele tem autocontrole. Ele tem entendimento em tudo que ele faz, ele tem consciência na palavra daquilo que ele está fazendo. A Bíblia diz que quando nós estamos no Senhor, na palavra do Senhor, quando desviamos do mal, quando nós estamos em abstinência do pecado, o mal não vai tocar na gente. Mas ele não vai tocar por quê? Porque nós não temos comunhão com ele. As igrejas estão se esfriando cada dia mais. Famílias estão sendo destruídas. E quando alguém vai para a igreja, muitos são levados pela emoção. Ah, eu fui numa igreja, eu não gostei da mensagem. Por quê? Porque me feriu. Doeu. Não sou obrigado a ouvir. E eu concordo com esses ouvintes da palavra de Deus, não é obrigado a ouvir. Do mesmo jeito que Jesus não é obrigado a receber no céu um pecador. Porque a palavra foi enviada para separar o sujo, o imundo do profano. Pastor, mas o que é isso? Tem gente que está num estado que não quer mudança. Tem gente que está sujo, mas quer ser limpo. Então, primeira coisa, vamos separar o que já não tem mais jeito do que simplesmente está sujo. Aí pegar o que quer e dar para ele o que ele precisa. O que ele precisa, irmão, quando estamos no pecado, o que nós não precisamos é de cura. Não, pastor, nós precisa da cura. Não, nós precisamos é de palavra. A primeira coisa é consertar a alma. A primeira coisa é consertar a vida. Não adianta receber a cura e viver no pecado e para o inferno. Não adianta ter o corpo curado e a alma condenada. Tem muita gente que busca cura para o corpo, mas não busca ter a sua alma salva. Você pode ser curado 10 vezes durante sua vida de enfermidades gravíssimas. Porém, naquele dia, corre o risco de herdar uma vida em um lugar desagradável. Agora, quando se tira a sujeira da pessoa e recebe vestes novas, a Bíblia diz que nós recebemos vestes novas do Senhor. Quando recebemos veste nova do Senhor, temos uma nova consciência. E quando alguém está dizendo, lá não pode nada, é um povo chato, é um povo isso, é um povo aquilo. Deixa eu lhe dar um exemplo. Dentro da tua casa, no teu matrimônio, quando não existe a palavra igreja, quando não tem a palavra Cristo, quando não se tem aquilo que é chamado de verdade, o adultério corrompe tua casa, a mentira destrói tua casa. Quando o financeiro ele é abalado, destrói tua casa, mas quando Cristo está na casa, não tem adultério na casa. Aleluia. Quando Cristo está na casa, não tem mentira na casa. Aleluia. Sabe por quê? Porque a palavra confronta tais coisas que corrompem. Aleluia. E o que muitas das vezes a gente não quer é ouvir a palavra não. Essa palavra ela incomoda. A palavra não, ela destrói a gente por dentro. E o que muita gente não quer é ouvir não de Jesus. Ah, mas Deus não vai falar isso para mim. Por isso a importância de conhecermos a palavra. Se não fosse a graça, o que teria de gente morta que entraria na igreja e morreria? Ninguém ia querer ser pastor. Sabe por quê? O que ia ter de pastor morrendo no altar? Irmãos, o final que nós olhamos aqui, o final da lei é o amor. Agora eu quero te falar algo.
Tem gente que não ama os próprios filhos. Já viu gente assim? Tem gente que não ama o próprio e te abraça e diz: meu melhor amigo, mentiroso. Você não ama a tua família, vai dizer que me ama. Primeira oportunidade, quem morre, ele te empurra com os dois pés. Fala, vai você. Eu conversei com um traficante. Ele sentou comigo e me disse assim: no meu tempo de cadeia eu li a Bíblia 4 vezes, de capa a capa. E começou a citar um tanto de livro que ele leu. Aí ele olhou para mim, ele riu e falou assim: mas você? Ele estava no barracão onde eu trabalho, ele fez assim com a mão: como que você vai ler? Você tem que trabalhar, o tanto de filho que você tem. Eu falei, é só 3. O tanto de filho que você tem que trabalhar, dar conta do serviço, você tem que ir para a igreja. Que tempo que você tem? Aí eu fiz um comentário com ele, ele disse assim: olha, uma coisa eu aprendi lendo a Bíblia, eu não quero ir para a igreja, não quero servir a Deus, tenho consciência que estou condenado. Olha, eita glória, ele tem consciência, irmãos. Quando a pessoa sabe o seu lugar, não tem o que falar. Olha o entendimento que a Bíblia dá para o ser humano. Ele disse: eu tenho consciência e eu não quero mudar de vida, não vou abrir mão de tudo que eu tenho, porque segundo a palavra que eu li, eu vou ter que abrir mão de tudo que eu faço. Eu não quero abrir mão. Então ele estava certo. E ele disse para mim: mas tem uma coisa que eu aprendi e eu não faço. Aí eu falei: o que é? Mexer com crente. Eu falei: por quê? Ele falou assim: porque eles não vêm com estrela na testa. Tem muito mentiroso, mas se você pegar um que tem um Espírito Santo e você mexer com tal, a tua vida vira dos avessos. Então é melhor ficar na mão do diabo, que ainda tem uma possibilidade de alcançar ele, do que cair na mão dele e ninguém mais poder te ajudar. Quando se cai na mão de Deus, ele disse para mim, ele quebra você inteirinho e ninguém te ajuda mais. Não tem igreja, não tem terreiro, não tem ninguém que possa fazer nada. Isso eu aprendi lendo a Bíblia. Então, quando o assunto é crente, eu passo longe. Eu fiquei olhando para ele. O que você vai pregar para um homem desse? Ele está declarando: eu tenho consciência. Agora, a declaração dele é uma declaração muito importante. Você tem consciência do que você está fazendo? Você tem consciência de como você está vivendo? Você tem consciência da onde você foi tirado? Você tem consciência que você está ouvindo uma palavra apta a discernir? Tem consciência do que espera? Isso não é só para quem não está na igreja, é mais para quem está na igreja. O porquê, irmãos? Porque quando falta entendimento para a gente, andamos errados. E uma coisa é certa: é melhor andar errado lá fora do que estar na presença de Deus e continuar do mesmo jeito que era. E quando nós não temos consciência, vamos pagar o preço do mesmo jeito. Irmãos, quantas vezes, quem nessa vida nunca se sentiu sozinho? Quem nunca olhou e disse para si mesmo: não tem ninguém? A família em volta, os amigos em volta, dentro de uma empresa, mas disse para si mesmo: não tem ninguém. O sentimento era de solidão. Tem dinheiro, mas não tem alegria. Tem comida boa na mesa, mas não tem o prazer de se alimentar. Tem tudo, mas está faltando algo. Porque aprendemos a materializar tudo na vida. Aprendemos que a alegria é o carro novo, é a casa nova, é a roupa boa.
é o bom perfume, a viagem, o passeio. Ficamos inquietos por coisas naturais. E quando a pessoa descobre que esse vazio ele é preenchido pelo Espírito Santo, é o espaço de Deus em nós. E a pessoa começa a buscar Deus, começa a mudar de vida, porque agora aprendeu a amar o Senhor. Alguém olha para você e diz, ficou louco. Alguém olha para você e diz assim, olha, você está estranho. Claro, está sendo tirado do mundo de tristeza e trazendo para o mundo de alegria. E o mundo sente a separação. E ela é notória. A separação, ela é notória. Eu frequento vários lugares. Irmãos, vou em vários lugares. E às vezes as pessoas olham e não entendem certas coisas. Deus ele nos dá sempre uma oportunidade em qualquer lugar que venhamos estar. E o que me chama a atenção é que todo lugar que a gente vai tem pessoas desmotivadas, tem pessoas sofrendo. Todo lugar. Fique atento. Sempre tem alguém que vai na tua casa e reclama. Tem ou não tem? Chega na tua casa e diz assim, ai amiga, nem te conto. Quando alguém chega para mim hoje e diz assim, irmão, nem te conto, fala, conte não, filho, vai embora, conte não, eu já sei que é coisa ruim ou é fofoca. Conte não, mas eu vou contar. Fala, não, então você quer contar, né? Mas vem e começa. Sabe, fulano morreu. O moço fez um serviço comigo, aí o outro chegou e falou assim. Eu falei, rapaz, e nós conversando, ele foi lá e ele vende tal coisa. Eu falei, eu não sabia. Aí o outro olhou para mim e falou assim, sabe o que ele vende? Porque é preso na alfândega, porque acontece isso, aquilo, eles vão lá, eles pegam tudo aquilo. Aí eu falei assim, eu olhei bem para a cara dele, falei, Jesus, tira-o daqui. A inveja dá para ver de longe. Tem pessoa que não critica, tem pessoa que está exalando inveja. Tem pessoa que não tem um desejo de te ver bem, mas ele tem alegria de te ver derrotado. O problema é que essa alegria ela é do diabo. Quando você se sentir feliz, e acontece, não diga que não. Quando você se sentir feliz, porque o outro quebrou a perna, fala, Deus, cuidado irmãos. Ele quebrou a perna e você pode ser quebrado no meio. Porque tem muita gente que se alegra na derrota do outro, no fracasso do outro, e devemos tomar cuidado com isso. É só a ponta do iceberg. A gente não sabe o que está por baixo das águas. A minha mãe sempre me ensinou algo. Ela dizia, filho, muito cuidado, coração alheio é estrada que não anda. Ou seja, não confie no sentimento dos outros. O que eu quero dizer com isso? Às vezes confiamos muito que as pessoas gostam da gente. São as pessoas que nos ferem. Confiamos muito que as pessoas vão nos colocar lá em cima. E as pessoas que te puxam para baixo. Às vezes olhamos para a vida e falamos de alguém, e supostamente pode ser alguém ruim, e na necessidade as pessoas que vão te ajudar. Quem aprendeu a cuidar da sua própria vida não fica cuidando da vida dos outros. Quem aprendeu a trabalhar não se preocupa com o que o outro está fazendo, porque ele tem muito serviço. E às vezes nós esquecemos de detalhes em nossas vidas. Irmãos, eu trago ensinamentos de berço, e muitos falam, olha, da igreja. Não, é de berço, é de pai que foi homem, é de mãe que é mulher dona de casa, ensinamento de pessoas que souberam criar os filhos. Porque às vezes acusamos e culpamos pessoas, mas o erro vem da família, porque deixou uma herança de fracasso, de derrota. Agora, em contrapartida, quando entramos na presença do Senhor, nós vamos ter que aprender o que é amar. Porque se nós não aprendemos o que é amar verdadeiramente, nós não estaremos com esse Senhor.
que é Jesus. Quantas vezes eu fui em visitas com os irmãos e eu ia no carro e falava, eu não queria estar aqui. Falava. Os obreiros lembram disso, teve várias casas. Eu não queria ter vindo. Eu lembro uma vez, estava eu, o diácono Renan, e eu cheguei, o cara estava bêbado. Falei, irmão, olha lá ele dando risada. Falei, vá lá e converse com ele, que é primeiro que eu estou sem paciência. Segundo que eu não queria estar aqui. E o rapaz bêbado. Entramos, oramos, o rapaz estava são. Olhei e falei, Senhor, muito obrigado. Porque ainda não querendo, eu preferi obedecer. Tem gente que não entendeu. Quando você ama muito a esposa ou o esposo, tem muitas coisas que você não gosta, mas você acaba fazendo para ver o outro alegre. Quando você se sujeita a amar, às vezes o outro tem um costume e você tolera. Quando você vem para Cristo, Ele vai te pedir coisas que você não quer, mas se você ama, você obedece. Estar na igreja, servir a Deus, não é fazer para o homem, é olhar para Deus. Até hoje, todos que eu vi olhando para o homem, afastaram da igreja. E todos que estiverem na igreja olhando para o homem, um dia vão sair dela. Não, a verdade é essa. Aquele que ora não cai, aquele que não ora um dia vai cair. Não existe ninguém dentro de igreja que fique de pé sem oração. Agora, como orar durante anos? Como passar uma vida orando se não houver amor? Podemos orar no meio da multidão, porque somos levados pela emoção do momento, pela agitação das pessoas que estão à nossa volta. Mas como perseverar durante os meses, os anos, orando, buscando, se houver amor? Você nunca olhou para um casal bem idoso, de mão dada, e se perguntou como conseguiu passar a vida inteira junto? Nunca se fez essa pergunta? Irmãos, é difícil a gente olhar coisas boas, mentalizar coisas boas, é difícil. Pare para perceber como é difícil. Mas mentalizar a derrota é um estralo de dedo. Olha aí. Vou te dar um exemplo. Você tem X na sua conta todo mês, está estável. Você sabe que qualquer coisa você tem de onde? Um recurso para tirar. Agora, quando chega na última gota, não tem mais nada, não tem recurso, não tem de onde tirar. Aí vem qualquer situação, vai desestabilizar você. O que vai vir na tua mente? Vou passar necessidade, não vou conseguir pagar as contas. Um mês nem virou. E você está lá sofrendo, sem motivo. Como é fácil mentalizar coisa ruim. Como é fácil mentalizar traição. Como é fácil mentalizar mentira. Agora, como é difícil parar um dia, sentar e imaginar como é o céu. Imaginar como é estar com Jesus. Irmãos, tem muita gente que olha para a igreja como olhar para um shopping. Mas há pessoas que olham para a igreja como a sua própria família. Há pessoas que aprenderam a amar. E essas pessoas não estão mais debaixo de lei. Aí vem a melhor parte. Se eu não estou debaixo da lei, eu não estou obrigado. Se eu não estou obrigado, eu sou livre. Se eu sou livre, se você se sente preso na igreja, você não está em Cristo. Eu me sinto preso, você não está em Cristo. Porque quem verdadeiramente está em Cristo se sente liberto.
Em João 8,31 ele diz: os judeus que nele creram e guardaram a sua palavra verdadeiramente porque existe falso, verdadeiramente serão meus discípulos. Verso 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Então, se entendemos o que é a igreja, se temos o amor pela obra de Deus, o amor na palavra do Senhor, não dependemos de homens, porque a palavra é autossuficiente para te manter livre. Sabe o que é ser livre? Você pode fazer fofoca que não dói, pode falar mal, não incomoda, tu pode jogar pedra, mas não derruba, tu pode me atrapalhar, mas não me para. Sabe por quê? Eu sou livre. Tem algo que é tremendo em ser livre. Tem gente que acha que beber é sinal de liberdade. Não, é escravo da bebida. Sabe o que acontece? Eu sou livre. Um dia bebi muito, mas o Senhor me libertou. Eu tenho a escolha de voltar a beber ou de continuar sem beber, mas quem bebe não tem a escolha de parar de beber, porque é escravo. Aquele que adultera, ele não consegue sair do vício do adultério, então para ele é difícil, ele é um escravo. Agora eu sou livre, eu não adultero, então eu tenho a escolha. Eu posso adulterar, mas não quero, a escolha está em mim, porque a liberdade, quando estamos em Cristo, podemos escolher. Ainda que alguém chegue para você e te diga: tu vai morrer, eu posso escolher se vou querer ficar vivo ou se vou permitir que me mate. A escolha ainda é... Quando você olha para o viciado em droga e mostra a droga para ele e diz: eu não quero, eu não quero, eu não quero. Quando vê, ele já está no chão desmaiado tendo overdose. É um escravo. Quando dizemos isso, soa mal ouvir, mas quando nós entendemos que em Cristo nós temos a liberdade de escolha, a liberdade em Cristo é tão maravilhosa, o amor de Cristo é tão maravilhoso, que o amor dele é baseado em confiança, tanto que ele te deixa livre. Mestre, quem pode suportar esse duro? Pedro quer ir embora junto com ele, vai. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, tu é livre, Pedro, vai embora. Não, mas só se eu tenho a palavra da vida eterna. Somente o Senhor tem a palavra da vida eterna. Há uma preparação na terra para poder morar no céu. Tem muita igreja preparando os irmãos para escutar não. E o único problema que tem nas igrejas é veste. É ou não é? É, irmãs. O problema é só vestimenta. Como que separa a igreja hoje? Vocês têm aqueles costumes? Que costume, irmã? Que mulher não pode usar calça, que mulher não pode passar... Ah, vocês têm aquele costume que o teu pastor deixa se adulterar, prostituir, mentir, tomar ceia no pecado. Agora vamos avaliar qual costume entra no céu e qual não entra. Às vezes quando a gente fala com amor, as pessoas não entendem. Quantas vidas João Batista batizou? Muitas. O que João Batista estava anunciando? Arrependa-se. O anúncio de João Batista era esse: arrependa-se dos teus pecados. O machado já está posto na raiz. Vai cortar. O machado já está posto. Significa, a ferramenta de corte está preparada a qualquer momento. Aquele que tem força, autoridade, poder para ceifar, vai ceifar. O que ninguém quer dizer: o teu tempo de vida vai acabar, filho, e o teu pecado vai te impedir de entrar no reino com ele. Hoje aqui a gente pode gozar do que a gente quiser, da alegria, pode gozar de estar na igreja, ser fiel, também pode ser adúltero, pode beber, pode fazer o que quiser, irmão, pode, mas entrar no céu não é para qualquer um.
E quando eu digo qualquer um, não é, irmãos, no sentido que não somos nada. No sentido de, em Cristo, somos mais que vencedores. Preste atenção. Eu vejo muita gente que prega, e muita gente fala de Gênesis, Apocalipse de capa a capa. Mas preste atenção numa coisa. O inimigo respeita a palavra que está aqui, ó, ou ele respeita quando guardamos a palavra? Se minha palavra estiver em vós, e nós estivermos em Cristo, Aleluia. pedireis tudo Glória a Deus. que quiseres, e será feito. Sabe por que a geração está sendo fraca? Porque falta amor. Quem ama não trai. Quem ama... Ah, não, mas... Pastor, tem nada a ver. Quem ama não trai. Mas quem ama sofre. Jesus padeceu por amor de quem? Quem era certo? Ele. Ele foi fiel. Ele é fiel. E quantas vezes, irmãos, viramos as costas para Jesus? Todo mundo aqui, todo mundo está sentado aqui quer ser salvo. Todo mundo aqui quer ser salvo. E a salvação é indiferente de denominação. A salvação é diferente de cargo religioso. A salvação, ela é indiferente do credo religioso. Mas a salvação só existe em Cristo. Então você pode sair daqui para a Assembleia e para o Shaddai, você pode sair daqui para onde você quiser, a Bíblia ainda é a mesma, o pecado é o mesmo pecado, Jesus é o mesmo Jesus, irmão, não tem como mudar, é inevitável. Se não mudarmos, se não convertermos, não haverá salvação. Adianta a gente vir para a igreja e dizer: irmão, irmã, eu amo vocês. Eu amo vocês em Jesus Cristo, mas eu não amo Cristo. Eu vou para o céu, mas eu amo vocês. Mas pastor, o que você quer dizer? Não, eu amo vocês, mas eu gosto de fazer as coisas que contraria Jesus. Então eu vou me dar bem com vocês, mas não vou me dar bem no reino. Às vezes a gente está se dando bem aqui embaixo, mas não vai se dar bem lá em cima. Às vezes a gente é mal visto aqui embaixo, mas está se dando bem lá em cima. Às vezes a gente está pregando, alguém está dizendo: eu não quero ouvir isso, não tem nada a ver. Mas alguém lá em cima está dizendo: continua falando, garanta o teu lugar. Irmãos, já não resta mais tempo, irmãos. Já não resta mais tempo de ficar bajulando pessoas. É tempo de decidir: eu não quero nada com Jesus, faça com aquele homem, vai para tua casa e fique sentado. Pastor, mas minha vida está de ponta cabeça, você não sabe, eu quero mudar. Então vá para Jesus que Ele vai te ajudar. Sabe, Jesus, Ele é tão maravilhoso que quando a gente olha para a palavra, a gente vê as pessoas que morreram na Bíblia, e Ele ia até lá. Quando estava morto, Ele ia até a pessoa. Quando estava doente, as pessoas vinham até... Às vezes as pessoas estão doentes, mas não quer buscar Jesus. Está doente, mas não quer aquele que pode mudar tudo. Quando olhamos para o texto, preste atenção: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama uns aos outros cumpriu toda a lei. Como o efeito do amor de quem ama
não adultera, não mata, não rouba, não dá falso testemunho, não cobiça. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Isto digo, conhecendo o tempo, e já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. No texto não se refere à pessoa que está fora da igreja. Se refere a pessoas que estão na presença do Senhor, que não entende o que é amar. Preste atenção. Somos vivos ou somos mortos? Morremos e vivemos como mortos para o mundo. Quem nos visita para nos levantar é como doente no mundo, vem a Cristo para ser. Entendeu a diferença? Quando morre para o mundo, existe algo em mim que foi a óbito, a minha vontade, meu desejo. Existe uma carta de euforia dentro de mim, escrito para o diabo: está em óbito agora. Você não tem direito. Aonde você dominava morreu. Não tem vida, não tem como você mexer. É necessário morrer para as coisas do mundo, para entender o que é o amor de Deus, para entender o que é viver em Cristo. É necessário dizer não para as coisas erradas. Tem muita gente querendo vir para Jesus e está escutando as pessoas dizer: irmão, vem que é um mar de rosas. Não é. Quem te disse isso é mentira. Não é fácil servir a Jesus não, meu filho. Porque todo dia vem uma tentação, todo dia é dia para você dizer: não, eu sou liberto, e quem escolhe é eu, não quero. Hoje quem tem que falar não sou eu, é você que está em Jesus que tem que dizer não, porque Ele te deixa livre. Quando você vai trabalhar, quando você vai ali fazer as coisas para o diabo e você diz: eu quero sair, ele fala: como? Pode não, você tem pacto, você tem dívida aqui. Em Jesus não, ele pode ir, meu filho, pode ir. Ei, quantas vezes a gente já olhou para a igreja? Eu falo no plural: ah, não vou não, vou ficar preso, não vou poder fazer nada. Fica na tua casa. Fica na tua casa. A igreja é um quadro lindo que está ali, ó. E nós somos a paisagem. Só que a paisagem que você vê te traz alegria, mas a tua vida não tem paz. Parece que aquela paisagem está tudo parado, mas quando você olha para lá, te leva a sonhar, te acalma, muda a história. O rapaz perguntou para mim: vocês são diferentes? Eu falei: nós somos lá de Nárnia. O outro olhou para mim e falou: vocês são esquisitos. Eu falei: sou tipo Smurf. Aí olhou para mim e falou assim: como que você fala isso? Eu falei: não é assim que você entende? Eu falei: vem de outro mundo, meu filho. O mundo da onde eu venho, abre um portalzinho assim, e vem. E daqui a pouco nós vamos embora. E você vai para outro mundo também. Só que o mundinho que você vai chama inferno. Eu vou voltar para Nárnia. Alguém olha e não entende, irmãos, porque acha que tudo é uma fantasia, mas não é, é uma realidade.
Vivemos no meio de dois mundos, o mundo espiritual e o mundo físico, e a questão que nós estamos vivendo hoje é: não dão mais crédito, porém olha para a igreja, a zombaria, a brincadeira, e quando vai para o terreiro, a respeito às obras do diabo. Lá ninguém brinca, lá ninguém zomba, porque entende que lá existe sofrimento, existe dor. Meu filho, cuidado, deixa eu lhe falar, diz a palavra de Deus, que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Ele é todo poderoso, Ele é bom, é maravilhoso, Ele cura, Ele salva, mas quando Ele põe a mão, Ele rebenta, Ele também ceifa, e quando Ele dá ordem, o inferno obedece à voz dEle. Ele é Deus. Sabe o que eu vejo hoje? Pessoas brincando com a palavra de Deus, pessoas brincando com a santidade. O reino de Deus, irmãos, não é como muitas pessoas estão pensando, não. Talvez alguém olhe, e muitos estão dizendo: é mentiroso. Olha, é mais um que está lá para ganhar dinheiro. Olha, é mais um que vive, que prega e não vive. Sabe o que Jesus diz? Vão te caluniar, vão falar de você. Eita glória! Mas sabe qual é a diferença? No final das contas, quando verdadeiramente se está em Cristo, vão precisar de você, vai ter que voltar. É verdade. Existe uma realidade, irmãos, e as pessoas querem fugir dela. Quem me ouve pregar, a impressão, teve um pastor que veio na igreja que um dia falou assim: pô, pastor Nilson, eu fui lá e eu saí de lá tudo moído, tudo quebrado. O homem só bate, o homem é duro, onde assim, como que aquele povo não vai embora de lá? Porque na igreja dele, Jezebel, irmão, está cirandando no meio da igreja. Na igreja dele, o que entra, fica. Aqui não, meu filho. Quando o espírito de Jezebel entra, o espírito que é santo diz: não tem lugar, diga para ir embora. Você sabe qual é a diferença, irmão? Tem gente que aceita o pecado, tem gente que não aceita. Quem aceita o pecado morre junto contigo. A segunda morte espiritual. Aleluia. O que não aceita o pecado está te convidando para a vida. Pega isso. Quantas vezes a gente disse assim: eu antes de vir para Cristo eu era assim. Crente igual esse povo aí? Eu falava, crente igual muitos que eu vejo, irmãos. Crentalhada falsa, hipócrita, mentirosa. Tem um lugarzinho lá no inferno esperando. Pastor, o que é isso? É recado, irmão. Você sabe por quê? Pode tentar enganar a si mesmo, mas não tem jeito. E eu dizia, sempre eu estava falando essas palavras: vou nada, prefiro ficar aí fora mesmo. Quem ouve falar não imagina. Eu cresci na igreja, irmão. Desde que eu me entendo por gente, de berço, eu vou para a igreja. Mas eu sabia que lendo a Bíblia, que quando eu tomasse uma decisão, com Deus não se brinca. Demorou anos, passei por muitas coisas, mas quando entreguei minha vida, não foi para subir no altar e falar para você: vem que vai dar tudo certo, não. Eu sei o que eu passei, eu sei o que eu vivi, eu sei o que eu estou vivendo, eu sei as coisas que eu estou enfrentando. Eu não subo aqui para orar por libertação, para Deus tirar demônio da vida dos outros em pecado, não. Eu não subo aqui, irmãos, com medo de alguém entrar e falar algo para mim, não. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu não tenho, irmãos, nada que me esconder. Minha vida é um livro aberto. Graças a Deus. Porque o Espírito que me guiou até aqui, que é santo, disse para mim: agora prega tudo aquilo que você criticou. Seja a diferença. O conselho que eu dou hoje é: se tu que um dia achou que crente é mentiroso, entra na presença do Senhor para ser sincero, para não pecar, para não adulterar, para não fazer nada errado. Eu garanto para você que Deus vai te usar tremendamente na terra.
Deus vai ser contigo. Aonde você estiver, Ele vai estar contigo. Mas seja fiel, tenta ser fiel. Depois olha para mim e diga: é muito fácil. Não é fácil não, irmão. Porque é todo dia guerra com o leão. É todo dia guerra, irmãos, com situações que a gente olha e fala: hoje eu não posso mais, sou de Jesus. Graças a Deus, papai. Tem gente que olha e diz assim: mas isso é fala de um pastor que diz a verdade, está te alertando. Por que a multidão ia embora? Quando Jesus dava o pão, todo mundo estava lá. Dava o peixe, todo mundo estava lá. Curava, todo mundo estava lá. Mas quando Jesus abria a boca para pregar, a maioria ia embora. Sabe por que ia embora? Porque o homem pregava duro, porque a verdade ele não escondia, porque quando ele olhava para a hipocrisia que estava dentro da igreja, ele falava na cara: hipócrita, falso, mentiroso. O que está faltando hoje, irmãos, é compromisso com Deus. Não adianta a gente dizer: eu amo meu irmão, eu amo o pastor Adriano, eu amo os obreiros da igreja, eu amo a igreja, mas eu não amo Jesus. Porque a minha atitude diz. Aleluia. Glória. A desculpa é minha fraqueza. Amém. Aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Mas certo é que muitos se afastaram do Evangelho, porque não ouviram a verdade. A verdade que dói, a verdade que cura. A verdade que te constrange é a verdade que te mantém no prumo. A igreja, quando ela tem compromisso com Deus, ela não está preocupada se você vai gostar ou não. A aceitação da igreja é com Deus, não é com o homem na terra. Aleluia. Tem muita gente buscando aceitação de quem senta aí na cadeira. A aceitação não vem de vocês que entram na igreja. A aceitação vem daquele que desce no altar. A aceitação vem daquele que opera maravilha, milagre, que liberta verdadeiramente. Nós queremos ir para lá. O nosso tempo está contado. Está contado. E o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Eu vivo hoje, vou falar abertamente, os melhores momentos da minha vida eu vivo hoje. Espiritual, financeiro, familiar, eu vivo a melhor fase da minha vida hoje. E como você conseguiu? Entreguei ela para Jesus. Ele cuida, Ele provê, Ele é provedor na minha casa, Ele é aquele que me sustenta em tudo, que dá direção. Aleluia. Irmãos, quem na tua casa está provendo alguma coisa? Teu braço? Tu vai ficar velho. E na velhice tu me diz que força você tem para trabalhar. Ei, pega isso. Sabe o que Davi gostava muito? Quem sabe do que Davi mais gostava? Mulher. Davi gostava muito, mas Davi tinha um Senhor provedor na vida dele. E olha que interessante, quando Davi está prestes a morrer, tinha uma jovem novinha deitada com Davi para esquentar Davi, e Davi lá. Moral da história: o que a nossa carne deseja demais, cuidado, para não morrer com a mesma luta na carne. Cada um de nós, dentro da gente, tem um desejo pelas coisas de Deus, muito grande, muito forte. Todos têm. Por isso que muita gente vai buscar em espíritos, porque ele quer a presença de Deus. Só que a falta da verdade, e pela falta da verdade, muitos saíram das igrejas, porque se depararam com pessoas que não dão valor às almas. Ezequiel 18 diz que todas as almas pertencem a Deus. Certo é que você não é o que eu vejo. Deus não vê como a gente vê. Você não é velho, você não é novo, você é uma alma. Eu prego para almas, não para aparência. Eu prego para pessoas não que olham para mim, sorri, aplaude, ou outros fecha a cara e fica bravo.
Eu vi muita gente brava se acalmar e depois congregar. Eu vi muita gente que ria, virar as costas e depois ir embora. Então a aparência, o que demonstra, não é nada. Mas a alma, quem você verdadeiramente é muito importante para Deus. E Deus, Ele dá um valor muito grande na gente que a gente não merece. Eu e você não merece. O Senhor, Ele confiabilizou para nós que queremos coisas grandiosas. E o que nós fazemos com nossa vida? Muitas vezes as pessoas podem falar para mim, eu posso falar de bebida porque fui alcoólatra, posso falar de droga porque eu usei, posso falar de roubo porque eu roubei, posso falar, irmãos, de mulher porque eu fui muito mulherengo, posso falar de mentira porque se eu contasse uma mentira, irmãos, vocês iam acreditar. Por isso que eu falo, procure saber, e às vezes eu falo para as pessoas, pergunta para Deus. Se me chamar de mentiroso, eu vou dar risada, eu vou virar as costas, pouco me importa, irmão, eu sei que eu vivo na verdade. Opinião alheia não mede quem eu sou. Eu entro na minha casa, fecho a porta, olho para minha esposa e digo, nega, vamos dormir? Ah, dormir, criançada? Meu filho olha para mim e diz assim, pai, amanhã nós vai trabalhar, vamos. Você vai trabalhar fazendo pipi e eu trabalhar lá para dar comida para você. No final de tudo, quando a gente fecha a porta, a gente descobre quem a gente realmente é. Acabou, não tem ninguém vendo. Ali você descobre quem é o marido, quem é a esposa. Ali você descobre os filhos que amam o pai. Ali você vê toda a tua vida. Quando você fecha, pega aí Mateus 6, entra no teu quarto. É ali que Deus vê quem você é, quando não tem ninguém. É ali que Deus te conhece, porque o teu coração está exposto, filho. É ali que o Senhor vê. Lá fora pode ser endemoniado, pode ser alcoólatra, pode ser drogado, mas quando entra no quarto, ele sabe o que tem lá dentro. Pode entrar no quarto, na igreja, entrar de terno e gravata, vestido até o pé, mas quando entra no quarto, o Senhor sabe o que está lá dentro. Então não é a aparência. Então por que vocês falam de veste, todas essas coisas? Porque quem serve a Deus sabe como se veste, sabe como se comporta. E quem realmente prega a palavra de Deus sabe o que tem que falar. Não é, como Paulo diz, com palavras persuasivas que vos prego agora, mas é no poder e autoridade do Espírito Santo de Deus. Paulo diz, não vou mais pregar a vocês com todo o conhecimento que eu recebi lá atrás, mas eu prego na presença dele, e na presença dele não pode ter mentira, na presença dele ou é ou não é 8 ou 80, na presença dele, irmão, é guerra todo dia. Sabe por quê? Enquanto alguém diz a verdade, o diabo diz na mente de muitos, é mentira dele, tem nada a ver com o que está falando. Tem um monte de gente que senta aí na igreja aí o diabo vai falar assim, você vai ficar aí ouvindo? Vai embora. Está fazendo o que aqui ainda? Irmãos, guarde uma coisa. Aprenda isso hoje. Busque a palavra do Senhor. Diz mais o texto para encerrarmos. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas, verso 14, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas vontades. Revesti-vos do Senhor Jesus, e não tenhais cuidado de fazer a vontade da tua carne. Revista das armas que o Senhor tem preparado. Lá em Efésios 6 está escrito que a arma do Espírito é a palavra. Qual é a finalidade de se ter uma arma? Para que serve uma arma? Autodefesa.
Mas a arma defende a quem? A si próprio. E quando você guarda a palavra, você protege a si mesmo, mas se torna exemplo para muitos. Irmãos, quando alguém olha para o homem, eu quero definir algo para os irmãos entenderem. Enquanto eu estiver na palavra, a palavra estiver em mim, eu em Cristo, Cristo em mim, muitos olharão e terão exemplo. Quero andar, quero ser igual aquele pastor, quero que Deus me use igual a ele, mas quando eu não viver mais a palavra, quem vai querer ser igual a ele? Sabe como que muda? Olha lá, tá vendo? Estava lá, dando porretado de todo mundo. Mas sabe uma coisa que eu aprendi? E eu tenho praticado? E tenho me mantido de pé desde o começo da caminhada? Porque para quem não conhece, acha que eu prego duro. Irmãos, como diz muito, eu ainda tomo mamão com açúcar. Preste atenção numa coisa. Eu nunca preguei contra pessoas. E eu só falo aquilo que a Bíblia diz. Tanto é que muitos já chegaram para mim, homossexuais, e dizem para mim assim: você deveria estar no meio deles, porque do jeito que você fala dá para a gente entender. Porque quando alguém olha para mim e fala eu não quero, eu não fico persistindo. Sabe o que eu falo? Tchau, obrigado. Aí paz. Eu aprendi com Jesus. Você já viu ele obrigar alguém? Quando ele passava, ele falava: vamos. O texto diz: vamos, eu estou te chamando, rapaz. Vamos. E ele continuava. O que motivava as pessoas a ir com Cristo? Sabe? O que me motiva dentro da igreja? Eu por mim, eu não vinha mais. Eu por mim, não vinha mais para a igreja. Mas sem vocês, eu não posso ver o que ele faz. Então eu preciso muito. Porque eu gosto muito de ver as coisas que Jesus faz. E eu gosto muito de Jesus. Então cada coisa que acontece, ou coisas que eu vejo espiritualmente, eu preciso entrar em batalhas alheias. E eu entendi quando ele diz: em verdade, grande é a seara, poucos são os trabalhadores. Eu vim para trabalhar. Então quando eu entro na guerra de alguém, eu contemplo Deus operando. E cada vez mais isso me mantém firme, me mantém ali no caminho, porque eu sei que Deus existe, eu sei que Jesus é real, eu sei que Ele está vivo, eu sei que a pessoa do Espírito Santo é real, eu sei que a promessa é verdadeira, e essa certeza me mantém convicto, que eu tenho que me manter na palavra, para que um dia eu possa estar morando com Ele no reino de Deus. Agora guarda essa mensagem. O que você quer para você? É o que você quer, é a escolha que você quer fazer. E todos nós podemos vencer qualquer obstáculo quando determinamos que iremos ser diferentes. Não é um conto de fada, é uma escolha. Nós devemos escolher. Só que não se iluda, porque muitos fazem a escolha pela emoção. Essa escolha pode durar anos, 100 anos, 90 anos, 80 anos, todo dia você dizendo não, não, não. Guarde isso. Obedecer o Evangelho é o que nos mantém de pé. Mas obedecer a Jesus nos leva a coisas extraordinárias, a encontros. Eu quero encerrar dizendo algo para os irmãos. Aquele que ama seu irmão cumpriu toda a lei. Irmãos, guarda uma coisa: se você não amar Jesus, um dia você não vai suportar o seu irmão. Mas se você amar Jesus, você vai entender quando Paulo diz que os mais fortes suportam os mais fracos na fé. E um dia todos vão chegando na mesma estatura,
E nós entendemos que tudo que vivemos fora de Cristo é vaidade. E não tem sentido. O carro perde valor. A beleza de ser novo daqui a uns dias não existe mais. O dinheiro perde seu valor. Você quer ver quando o dinheiro perde valor? Quando você está enterrando alguém. Você olha para tudo que tem, você vê que você não tem nada. Porque tudo aquilo que você queria ter, nada mais pode comprar. Mas eu me alegro num algo. As pessoas que verdadeiramente amamos e que estão em Cristo, você pode descer a sepultura, mas um dia nós vamos se encontrar. Um dia nos encontraremos no reino de Deus. Certo é que muitos não vão estar lá, mas nós nos encontraremos, se formos fiéis a Jesus Cristo. O amor que Jesus tem por cada um de nós, irmãos, é incompreensível. Nós devemos aprender a amar. E 1 Coríntios 13 diz que o maior dom é o amor. E nós devemos pedir a Deus, me ensina a amar. Eu pedi muito a Deus, muito. Deus, me ensina a amar minha família, me ensina a amar minha família, me ensina. A minha oração durante muito tempo, aos pés da minha cama foi essa: me ensina a amar minha família, me ensina a amar minha esposa, meus filhos, me ensina. Um dia eu passei uma situação muito triste com a minha filha, muitos da igreja sabem. E eu entrei nessa oração e eu fiquei todo dia, porque a minha vontade era de largar tudo. E eu orava e eu falava: Deus, me ensina a amar, me ensina a amar, me ensina a amar, me ensina a amar. Um dia eu acordei e o Espírito Santo despertou dentro de mim: diga para o teu filho que você ama ele. E eu comecei a dizer para o meu menino, todo dia, durante meses, todo dia eu acordava, abraçava e dizia: Samuel, o pai te ama. Todo dia de manhã eu acordava, abraçava ele, às vezes ele queria correr, eu falava: Samuel, o pai te ama. Depois de 3, 4 meses dizendo todo dia, um dia ele chegou e olhou para mim e falou assim: pai, eu te amo. Em contrapartida, minha filha, logo depois, a pequenininha, chegou para mim e disse: pai, eu também te amo. O Espírito Santo de Deus estava ensinando que quando você não aprender a amar o outro, o amor nunca vai vir para você. Quando você aprender a amar as pessoas que estão diante de você, este mesmo amor será retribuído para você. Quando você aprender a amar Cristo, o amor de Cristo se manifestará na tua vida de todas as maneiras e mistérios que são necessários para você entender o quanto você é amado do Senhor. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, abra suas mãos. Você que está aqui essa noite e se afastou dos caminhos de Jesus, mas gostaria de voltar para Jesus, não pela emoção, mas pela verdade, pelo amor dele, e quiser voltar para Jesus essa noite, é só vir aqui à frente, nós iremos orar por você. Se tiver alguém que ainda não confessou Jesus como seu Salvador e quiser confessá-lo, é só vir aqui, nós iremos orar por você. Se tiver alguém que queira se unir com esse ministério, é só vir aqui à frente. Irmãos, a partir de agora o culto ele se encontra encerrado. Nós daremos início à oração pela libertação. Vamos pedir juntos a Deus para que o Senhor venha nos ajudar. Nós necessitamos muito da ajuda de Deus. Irmãos, a vida não é fácil. E Jesus, ele tem o maior prazer, porque indiferente do nosso amor, ele nos ama. E eu sei que o amor dele aguarda cada um de nós. E vai chegar o dia que tem gente aqui que vai voltar.
Tem gente aqui que vai voltar. Aleluia. Tu não voltou hoje, mas vai voltar, porque você sabe onde é teu lugar, a alma de Jesus. É, Deus. Aleluia. Você está batendo em ferro frio, mas vai voltar. Porque a tua alma sabe que Ele está te chamando. E você tem a certeza que Ele te ama. E o teu lugar é na presença de Deus, fazendo a obra do Senhor. É, Deus. Vai chegar o dia. Aleluia. E vamos nos alegrar. Amém? Amém. Irmãos, peça ao Senhor ajuda para as almas. Peça a libertação. Peça para Jesus curar, para Jesus fazer grande obra. Não tenha vergonha, não se envergonhe diante dele. Amém? Abra a sua boca, amado irmão e irmã, em nome de Jesus, para orar. Peça ao Senhor agora, para que a vontade dele se cumpra. Senhor meu Deus e eterno Pai, há poder no teu nome, Jesus, para operar a grande obra e maravilha. Há poder no teu nome, Jesus, para libertar, Senhor, agora esta alma, para tirar as aflições, as angústias, a tristeza, esta guerra, Senhor, que este amado irmão e irmã tem passado. Pai querido, Deus maravilhoso, em nome de Jesus, Senhor, vai jogando terra agora, Senhor, desfazendo os trabalhos oriundos das trevas, desfazendo agora, Senhor, toda magia, toda feitiçaria, Espírito da verdade, Espírito Santo de Deus, vai operando agora maravilhas, Senhor, vai operando. Em nome do Senhor Jesus Cristo, prodígios agora, Senhor, libertando esta alma dos cativeiros, das opressões, Deus Santo, Deus maravilhoso. Ó Pai querido, vai visitando esta casa, vai visitando esta família. Senhor, colocamos em tuas mãos, ó Pai querido, as causas que são apresentadas agora. Senhor, estas vidas, Senhor, que estão clamando, que estão pedindo socorro, vai tirando, papai, agora a angústia, a tristeza, vai jogando por terra, papai, agora as obras do diabo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, vai repreendendo, Senhor, toda a ação do maligno agora, onde houver, Senhor, um trabalho levantado, uma magia feita, maldição lançada, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai libertando, Pai, vai operando agora, Senhor, prodígio, maravilha, vai operando agora, Senhor, grande cura, grande libertação. Ó Espírito Santo de Deus, ó Senhor, clamamos a Ti agora, entra, Senhor, com a libertação para esta alma, entra, Senhor, agora com o livramento, ó Pai, com a cura divina sobre a vida dele, a vida dela, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai operando e repreendendo, Pai, toda ação do maligno agora. Espírito Santo de Deus, joga por terra, Senhor, todas as obras, Senhor, que foram feitas, obras que foram amarradas, Pai, em nome de Jesus, Senhor, toda a cilada do diabo, toda a armação que foi levantada, Pai, Senhor, vai libertando, vai quebrando agora os cativeiros, Senhor, onde as almas estão sendo oprimidas, onde as almas, Senhor, estão ali cativas, aonde as almas têm sofrido, Senhor. Olha aí, papai, as macumbarias feitas, os feitiços lançados, mas fiel é Deus, Pai querido, para entrar com grande livramento, para quebrar agora as correntes, as amarrações. Fiel é Deus, papai, para dar um escape agora. Visita esta casa, Jesus amado, envia os anjos de libertação agora, Senhor. Vai entrando lá, papai, quebrando aí a algema desse demônio. Ah, Senhor, esse cativeiro que está feito, Pai, em nome de Jesus, Senhor, vai repreendendo agora. Olha aí, papai, o trabalho levantado, Senhor, aquele dia de sexta-feira, aquele que está apresentado com foto, com bebida, com sangue, papai querido, com brinquedo de criança, em nome de Jesus, Senhor, vai repreendendo agora toda obra, Senhor, inunda do diabo, que foi mandada naquela casa, em nome de Jesus, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, vai repreendendo, Senhor, queimando, Senhor, e lançando por terra toda a opressão.
Senhor meu Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, as obras que foram levantadas na Calunga, ali, Senhor, na Calunga maior, na menor, Pai, em nome de Jesus, Senhor, vai destruindo agora, oferenda mandada, maldição lançada, em nome de Jesus, vai sendo quebrada agora, toda a opressão do inferno, toda a obra do diabo agora, há poder no teu nome, Jesus, para jogar por terra, há poder no teu nome, Jesus, para curar agora, Senhor, a enfermidade que foi mandada, espírito opressor, que tem levado a enfermidade a este corpo, que tem tentado colocar no leito, em nome de Jesus vai queimando agora, em nome de Jesus vai sendo repreendido agora, entra Jesus com a libertação, entra Jesus com grande livramento, Senhor, opera na casa, opera nos projetos, Senhor, Espírito Santo, aqueles que estão acometidos na magia, na bruxaria, nas palavras malignas, Senhor, vai revelando, Espírito Santo, não permita, Senhor, entrar aqui, Senhor, e sair oprimidos, desfaz, Senhor, todo o projeto do diabo, desfaz, Senhor, toda a obra do inimigo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda a enfermidade aí alojada, do alto da cabeça, a planta do pé, em nome de Jesus, vai saindo agora, vai em nome de Jesus sendo curado agora, vai em nome de Jesus, Senhor, opera. Filho da glória. Em nome de Jesus, Senhor, tira o nome da macumba, tira o nome, Jesus, da obra de bruxaria, da feitiçaria que foi mandada e arriada, joga por terra a obra de retaliação. Espírito Santo de Deus vai operando maravilha agora, Senhor, vai desfazendo todo o projeto do inferno agora, Senhor, tira agora esse espírito imundo, Senhor, que opera, Senhor, que tem ficado escondido tanto tempo, que tem oprimido, ó Pai querido, vai libertando dos vícios, Jesus, agora, das opressões, Senhor, que estão vindo, Senhor, na casa, no casamento, na vida financeira, espírito de destruição, que tem tentado contra esta família, que tem tentado contra a vida dos irmãos, aleluia, em nome do Senhor Jesus, vai tirando agora, Deus Pai, aleluia. Amém? Amém. Abram suas mãos. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus é fiel, irmãos. Sempre. Aleluia. Deus faz coisas que confundem a nossa mente. E eu louvo a Deus por isso. Eu tentava buscar lógica para tudo. Eu aprendi a confiar. Devemos confiar no Senhor. Somente confiar. Porque o Senhor, Ele é fiel para operar. Aleluia. Adorem mais ou aleluia. Que mantorianda é. Louvado seja o nome do Senhor. A mãe com a criança lá atrás, do lado da irmã Mônica. Pode deixar a criança com alguém? Aleluia, glória a Deus. Firme? Deus santo, Deus, aleluia. Igual a tartaruga, né? Glória a Deus. Aleluia, Deus. Presta atenção. Vai para onde? Tu vai para onde, mulher? Vai para onde? Tem um guitar, a foto, como chama aquela criança?
Como? Luna. Luna. Loura? Luna. Luna. O motivo de você estar aqui é a criança. Eu vejo uma foto, 3 pessoas, mas a criança é a terceira pessoa na foto. Num guidá, com sangue, com órgãos. E tem algo muito difícil para uma mãe que eles pediram lá. Mas existe um Deus misericordioso, maravilhoso, Maravilha, Jesus. que vai impedir. Tem gente que não acredita, mas essa criança engasgaria. E segundo a medicina, o laudo viria asfixia. Porque o trabalho que foi feito era para isso. Ema, Jesus. Esse trabalho, depois de concluído, você ir embora. Por isso a pergunta: vai para onde? Há uma luta espiritual para você ir embora. A guerra é essa. Porque tu não tem paz. As pessoas podem entrar rindo, podem fazer o que for, mas quando falta paz, falta. Abra as mãos. Quando você olhar para essa criança, lembra que tem um Deus que é livramento. A Bíblia nos ensina e ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. No teu nome ele vai sair de lá. E o que te acompanha também vai ter que bater em retirada. Você sabe, tem muita gente que acha que essas coisas são brincadeira, irmãos. Nada no espírito é brincadeira. Existe um trabalho feito para matar o filho deles. Com isso geraria uma separação. Depois da separação, essa mulher ia embora, desiludida, acabada, desistiria de tudo. Seria propício. Então se concluiria um trabalho. Você está achando que famílias são destruídas como? Você sabe o que eu oro nas madrugadas? Salva as famílias, Deus. Não por causa de vocês que pecam, que erram, que faz tudo quanto é coisa errada. Por causa das crianças. Porque quando o Senhor me ensinou a olhar para o meu filho e dizer eu te amo, e ele dizer para mim eu te amo, eu vi o quanto é importante o pai estar dentro de casa. O quanto é importante a mãe estar dentro de casa. E ver o que pode ser um lar na presença de Deus. O diabo está destruindo as famílias, as igrejas estão pouco se importando. Está acabando com os lares. E muitos olham para si próprio. Mas os filhos crescem. Preste atenção. Muitos aqui já não podem falar mãe, pai. Mas nós podemos orar para muitos ter a oportunidade de ter o pai e a mãe do lado. Tem muitos que hoje vivem o segundo casamento, mas se tivesse ido numa igreja que ajudasse, nunca teria se separado. Encontramos pessoas na vida da gente só para jogar fogo na fogueira. Tá pegando fogo, taca mais lenha, em vez de dobrar o joelho e jogar água. O que falta, irmãos, é pessoas que vêm amar de verdade. Amar sem hipocrisia, sem essa falsidade que nós vemos. É desejar o bem para os outros. Não importa o que estão fazendo, isso é amor. Não importa se você está errando ou não, ainda vou continuar pregando contra o pecado.
Ainda vou continuar lutando contra as obras do diabo. Eu só tenho um probleminha no espírito, que tentaram de tudo quanto é jeito me arrebentar. Então tudo que eu puder fazer para ajudar alguém, irmãos, e que Deus colocar ao meu alcance, eu vou continuar fazendo. O inferno inteiro pode ouvir isso. E tem muita gente que acha que é uma brincadeira e não é. E eu faço isso por amor. E eu já fui tentado a ser corrompido várias vezes, mas ainda continuo com Jesus. É uma criança inocente e não deve pagar por nada que aconteça na vida dos adultos. Aleluia, Jesus. Papai. Então sempre, irmãos, ore com fé. Ore com fé. Santo Deus. Estenda suas mãos para cá, crendo que Jesus é fiel. E este mal vai sair, mas tu vai fazer o que depois? Porque tudo só tem corrido, mulher. E não adianta a gente querer se esconder de Deus. Não tem como. Fala teu nome completo. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, oramos por esta alma agora, Pai. Senhor Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, envia teu anjo de libertação agora, aonde levaram o nome dela, Senhor, aonde apresentaram a família dela. Senhor, a obra foi feita, Senhor, para sacrifício, a obra foi feita, Senhor, para destruir a casa, mas há poder no teu nome, Jesus, para fazer grande obra e libertar agora, Senhor. Senhor, repreenda, Senhor, todo laço do inimigo. Repreenda, Jesus, agora, Senhor, toda a obra que foi feita naquele terreiro, a obra que foi mandada lá na casa dela, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Espírito que foi mandado para destruir esta família, em nome do Senhor Jesus, hoje, toda magia ela está sendo cancelada, todo o poder das trevas está sendo desfeito em nome de Jesus. Tudo aquilo que ofereceram naquele terreiro, em nome de Jesus, começa a ser desfeito agora. Gabriel, em nome de Jesus, desce lá, tira a fotografia que está naquele lugar, tira o nome deles daquela obra oriunda das trevas. Os demônios, Senhor, que estavam levantados, destacados, Senhor, nesta peleja, Senhor, eu creio, já estão vencidos por Jesus Cristo. Senhor, liberta agora, cura, Senhor, tira, Senhor, agora todo o medo, toda a inquietação, tira, Jesus, agora toda a perturbação que está dentro da casa, dá o livramento, dá o escape, Pai, faz tua obra, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. É em nome de Jesus. Tudo aquilo que está na casa dela, toda perturbação, todo espírito que foi mandado, todas as maldições que foram lançadas, hoje são quebradas e desfeitas em nome de Jesus. Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés, tira de sobre esta vida, de sobre esta alma, Senhor, todas as obras das trevas, Senhor, todas elas, as reveladas, ocultas, Pai, que ao voltar para casa, que o Senhor tenha paz naquele lar, em nome do Senhor Jesus. A igreja de Cristo, a igreja de Cristo, ordena todo mal, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha para mim, filho. Aleluia. Volte para o teu lar em paz, tá? Só que vigia, começa a orar verdadeiramente, põe o joelho no chão, fala com Deus, é lá que Ele vem. Amém? Recebe o livramento para a tua família. Glória a Deus. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Maravilha, Deus. Eita glória. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome santo. Essa irmã ali de óculos ali, blusa roxa, levanta a mão. Senhora, levanta a mão. Isso. A senhora quer um livramento de Jesus hoje? A senhora está morrendo. Não da maneira que as pessoas veem espiritualmente. A
senhora está morrendo. A senhora anda muito angustiada, triste dentro da tua alma. Tem pedido muito a ajuda de Deus. Aleluia. É esse livramento que o Senhor quer te dar. Na tua casa tem um espírito. E não é o santo. É um espírito que faz muito tempo que está lá. Tem bagunçado a tua casa. Jesus. Põe a mão no teu coração. E no teu coração não há confiança. Aleluia. Aleluia. Esse é um espírito que destrói a pessoa de dentro para fora. Eita glória. Mas todos os irmãos digam assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem jeito. Tem jeito. Glória. Nós todos vamos orar para que o Senhor venha tirar de dentro da casa dela. Em nome de Jesus. Se eu pudesse dar um nome para esse espírito, eu diria que ele é causador de intriga. Ele é causador de muitas confusões. E eu vou dizer algo para os irmãos. Um dia ele entrou na minha casa e tentou fazer a mesma coisa. Parece que a gente está vendo o que não vê, está ouvindo o que não ouve, está sentindo o que não é para sentir. E a gente fica naquela dúvida, verdade ou mentira, verdade ou mentira, verdade ou mentira, verdade ou mentira. Mas hoje o Senhor vai dar o livramento para a tua casa. Aleluia. Abre suas duas mãos. Irmãos, estendam as mãos para lá. Estenda as mãos. Há uma casa que agora precisa que saia de dentro dela um espírito que está trazendo contenda. Em nome de Jesus, Pai. Que está trazendo destruição. Um espírito que causa divórcio. Um espírito que ele destrói vida financeira. Um espírito que consome tudo na casa das pessoas. Alguns evangélicos diriam: é um devorador. É um espírito que hoje vai entrar em falência o projeto dele naquela casa. Ore para que Deus venha tirar de lá, Senhor meu Deus, e Pai, em nome de Jesus, oramos agora, Senhor. Envia os teus anjos, Senhor, na casa desta mulher agora. Tira de lá de dentro, Jesus, esse espírito, Senhor, que está gangrenando esta família, que está destruindo o sentimento desta mulher, que está lutando com eles há muito tempo. A vida financeira não vai, Senhor. A vida espiritual, Senhor meu Pai, ele tem tentado destruir, ele tem tentado parar eles, Pai. Mas em nome de Jesus, hoje foi o último dia. Espírito imundo que está dentro daquela casa, saia de lá de dentro agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Leva contigo o pensamento, o sentimento maligno que você tem deixado. Em nome de Jesus, foi o último dia que você operou naquela casa. Em nome de Jesus, foi a última vez que você bagunçou naquele lar. Espírito que quer levar miséria, sai de lá agora em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós como igreja cancelamos agora em nome de Jesus todo o projeto do diabo para destruir a vida deles, para destruir a casa, a família. Sai agora em nome de Jesus. Obra que um dia foi feita e mandada, arriada sobre eles. A igreja diz assim:
todo espírito imundo que tem lutado contra esta família, a igreja de Cristo ordena, em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, sai. Olha para mim, irmã. Aleluia. Já tem muito tempo que isso está acontecendo. Isso chegou na tua casa, uma maldição, uma palavra lançada, porque alguém com muita inveja lançou sobre a tua vida uma palavra. Quando a gente começa a caminhar bem, tem gente que não gosta de ver você. Sabe qual é o mal de muitas pessoas? Vocês têm um mau costume de quando ganha alguma coisa, comece bem, olhar para o vizinho, para o irmão, irmão, rapaz, estou ganhando 50 mil por mês, rapaz. Conta não, bobo. Fica quieto. Quer ser grande? Seja pequeno. Quer ter muito? Seja humilde. Porque quando as pessoas veem que você está, às vezes as pessoas nem percebem, mas o coração te deseja o fracasso. Lançam palavras que atraem coisa ruim. E depois você tem que passar muito tempo pensando, por que tudo está vindo bem e agora está indo para baixo? Porque tudo estava dando certo, agora está dando errado. Por que tinha paz, agora é só discórdia? Porque tem gente, irmãos, que até a paz entre casal, as pessoas não gostam. Irmãos, cuidado. Perde esse costume de sentar para comer e postar o prato de comida. Eu vou falar, pastor. Vou falar. Os mais infelizes é o que mais posta alegria. Porque a sensação de alegria é que os outros vejam que você está bem. Quem está bem não precisa provar nada para ninguém. Quem está bem não precisa mostrar nada para ninguém. Não pega nada, irmãos, para usar como pretexto. Ei, quando estamos bem, a opinião alheia não vale nada. Pega a visão. Quem é que vai pagar a minha conta esse mês? Só de água, levanta a mão voluntária aí. Tem não? É a de energia? Aquele irmão ali, aquele irmão ficou feliz quando eu falei. A de água ou de energia, irmão? Nenhuma? Ele estava pro lado assim, eu falei, ninguém? Os irmãos mais chegados aqui comigo aqui. Cadê? Cadê eles? Levanta aí, se esconde não. Ninguém? Então para que a gente tem que mostrar para o outro alguma coisa? Aleluia. Irmãos, a Bíblia diz para a gente: o que a mão direita dá, a esquerda não deve. Espera aí. Se dentro de mim o que a direita dá, a esquerda não deve saber, o que eu tenho não faz diferença para você. O que você tem não muda nada quem eu sou. Então guarda isso. Às vezes chega coisas ruins na tua vida porque não consegue ficar com a língua dentro. A ideia foi boa? Beleza. Se alguém tem que ver, espera acontecer. Vão saber. Cuidado, irmãos. Tem gente com muita inveja de muita coisa. Então se proteja. Se proteja. Sabe quem mais tem inveja da gente? A própria família. É a própria família. É duro dizer isso, mas quem mais deseja o fracasso do outro está dentro da sua família. Porque família tem um mal de ficar igual macaco. Ele senta no dele e fica ali no do outro. Cuide da sua vida. Agora,
Presta atenção. Você quer que alguém saiba? Conta para Jesus. Confia teus projetos no Senhor e eles serão bem-sucedidos. A tua mente vai estabilizar, você vai ter sucesso. Sabe o que significa isso? Jesus, eu estou me dando bem. O que eu faço? Senhor, o que eu faço? Pede para Jesus. Quer alguma coisa? Não está conseguindo? Jesus, eu não consigo. Irmãos, existem pessoas que nos dão conselhos bons, que nos levam para frente. Mas nem todo mundo tem um conselheiro desse na vida. Tudo é Cristo. Se apegue com Ele. Amém? Amém. Irmã, leva um grande livramento para tua casa. O inimigo, ele mata a gente de dentro para fora se deixar. Todo mundo tem medo. Ai, possessão. Irmão, quando manifesta, é fácil. Estamos vendo. E quando está lutando em oculto que ninguém vê? E quando você está numa pré-depressão ou está depressivo e ninguém está vendo, porque quando você vê alguém se sorrir. E quando tudo está dando errado, e mulher é especialista nisso, viu, pastor? Pega aí. Tudo está dando errado, ela se maquia, se arruma, sai. Tá tudo bem. Tá nada, filho. Quantas maquiagens eu vi dissolver aqui na frente do altar? Quantas eu vi e falei, nossa, ela não tem a pele vermelha. Caiu tudo. Desmorona tudo. Quantos eu olhei e falei, tá rindo, mas Deus está mostrando você chorando. Aí, desabou. Deus conhece a gente. Então guarda isso, irmão. Olhe para Cristo. Amém? Amém? Irmãos, a revelação de hoje é esta. Mas se tiver alguém que veio buscar libertação, não fui revelado, pastor. É só vir aqui à frente, nós iremos orar por você. Mas guarde, a libertação vem pela palavra. Não adianta expulsar um espírito, receber uma cura e não querer Jesus. Queira Jesus Cristo. E um dia você vai estar aqui, vai estar ajudando alguém, vai estar em outro lugar, vai poder orar por alguém. Estar na igreja é isso, é poder ajudar outras pessoas que necessitam. E Deus conta com aqueles que realmente querem fazer a diferença. Amém? Abra as suas mãos. Oração da fé. Nessa oração, eu quero, junto com a amada igreja do Senhor, pedir ao Senhor a libertação de todos os vícios. Vício não é só droga, não. Para quem gosta aí de pornografia, isso é vício, viu? Isso aí leva para o inferno. É vício também. Tem um vício também que chama mentira. Ou o vício da mentira. Rapaz, isso aí que vai levar muita gente, viu? Tem que pedir para Deus tirar esses vícios. Mas tem um algo aí que faz as pessoas brigar também. Chama verdade. Você fala a verdade, ela quer bater na gente. Então você pega aí, começa a falar a verdade, você vai ver, vão querer bater no você, viu? E antes de orar, só para os irmãos entenderem. Faça igual eu, fica do ladinho de Jesus, que a menina veio aqui e chamou eu de anão. Ai, teu pai é tão pequenininho. Eu falei, menina, você foi na igreja? Eu falei, fui. Você viu o tamanho dos homens que ficam lá na porta da igreja? Ela falou, eu vi. Eu falei, sou eu no altar? Tem outro lado. Falou, nunca estou sozinho, mas maior que eles é Jesus, ninguém toca. Então fique com Jesus. Amém? Amém? Senhor, meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que cada alma que entrou aqui hoje seja abençoado com o livramento dos vícios. Que seja abençoado, Senhor, hoje com as providências divinas na alma e no espírito. O que entrou triste, Senhor, eu declaro paz, livramento na alma hoje. O que entrou em angústia, Senhor, hoje em Teu nome, Jesus, eu declaro, Senhor, que esta angústia ela venha desaparecer. Aqueles que entraram com as portas trancadas, em nome de Jesus, elas se abrirão. Senhor, as oportunidades chegarão. As enfermidades, Pai, em nome de Jesus, seja na alma, no espírito ou na carne, que sejam arrancadas agora. Toda frustração, todo espírito de depressão, vai tirando agora, Jesus. Todo sentimento de culpa dentro desta alma, Senhor. Meu Deus. Senhor,
traz o teu perdão, Jesus, sobre esta alma. Dá o livramento, Senhor, para que possa voltar em paz para os lares. Acampa os teus anjos poderosos, Pai. Confirma, Senhor, agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, a tua bênção, o teu livramento. Assim te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus.